de uma glória ainda maior no seu Santíssimo nome. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir em Lucas capítulo 18. Lucas 18. Lucas 18. Essa passagem é muito conhecida, é a passagem do que nós chamamos de jovem rico. Lucas não fala que ele é jovem, apenas que ele é um homem rico, mas Mateus fala da idade dele, que ele seria um jovem. Eu gostaria de ler com vocês a semelhança do que nós fizemos na segunda-feira. Eu queria ler com vocês todas essas... em todos os textos, em todos os evangelhos. Mateus 19 a 16, Marcos 10 a 17. Então vamos ler para que a gente possa chegar aqui em Lucas e ter uma visão completa daquilo que a palavra do Senhor tem a nos ensinar. Então, para que os irmãos saibam, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de evangelhos sinópticos porque eles se complementam. A ideia de sinótico é justamente como um quebra-cabeça. Não que os três falam a mesma coisa, né? Por isso que é sinótico. Não, o sinótico é porque eles se complementam. E se você for perceber, eles têm uma narrativa muito semelhante, mas cada evangelista, Lucas, Mateus e Marcos, eles trazem detalhes que nos outros, às vezes, nós não encontramos, como é o caso aqui. Na sua Bíblia, muito provavelmente, deve ter o subtítulo O Jovem Rico. Mas Lucas não faz referência à idade desse homem que se dirige até Jesus. Mas Mateus, sim. Vamos abrir Mateus 19, 16. O título da nossa mensagem de hoje, eu tenho esse vício de dar título às mensagens até para poder organizar. Quando tudo é vaidade. No livro que Salomão escreve, Eclesiastes, atribuído a Salomão, ele passa quase que todo o livro falando em torno desse pensamento, tudo é vaidade. E muitas vezes, numa interpretação equivocada desse livro, nós achamos que não vale a pena nada no mundo. E essa é uma visão equivocada, porque ela é uma meia-verdade. De fato, não vale a pena nada no mundo sem Jesus. Mas quando temos Jesus no centro da nossa vida, qualquer coisa para a glória dele é muito bem vista e quista. Então, aqui em Mateus 19, 16, eu vou ler, eu não vou fazer a exposição eu quero fazer no Evangelho de Lucas, mas eu vou ler apenas para que os irmãos tenham um referencial do que está sendo dito nos outros evangelhos acerca desse texto que a gente está estudando em Lucas. E eis que alguém, versículo 16 de Mateus 19, e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, o que farei de bom? O que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem. Percebeu? Grife, se você quiser, se você for estudar a Bíblia dessa forma. O jovem, você só vai ver aqui em Mateus. O jovem, tudo isso tenho observado. E o que ainda me falta? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, mais uma vez, Mateus faz questão de frisar que esse homem, ele era de uma idade abaixo dos 40. O jovem, ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades.
Então, aqui a gente vê como Mateus aborda o tema. Em todos os sinóticos, todos os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver essa passagem do jovem rico justamente depois do momento em que Jesus abençoa as crianças. Isso não é por acaso. Nós vamos perceber que há uma demonstração muito clara, mais uma vez, de uma visão de opostos. Enquanto você vê nas crianças a simplicidade, você vê na dificuldade desse homem adulto de se desfazer das suas coisas. Você pega uma criança, muitas vezes, vamos viajar, e você vai com a roupa do corpo, a criança. Mas nós, adultos, será que nós temos esse tipo de desprendimento? Ou nós estamos, talvez, como diria, contaminados com o vírus que o materialismo e o consumismo têm propagado no mundo afora? Há sempre, a gente tem ouvido muito, eu não quero, não é meu interesse, nunca foi, nunca será, entrar em debates políticos, principalmente no ambiente de igreja, mas assim, é importante que a gente diga, muitas pessoas defendem a ideia de que o comunismo ele é inimigo do cristianismo. Todos vocês sabem, o comunismo que se associa com políticas de esquerda, onde diz que o Estado tem que ser detentor de grandes coisas e deveria ter uma divisão igualitária, apesar disso não acontecer nos países comunistas. Mas se tem uma visão, uma vez que os países comunistas eles tinham como filosofia o abolir a religião, então se criou essa ideia de que o comunismo é inimigo do cristianismo. E é muito perigoso a disseminação dessa ideia, porque fica parecendo que o capitalismo é amigo do cristianismo. Quando, na verdade, essas duas políticas que são opostas entre si, por assim dizer, o capitalismo e o comunismo, elas são todas duas igualmente nocivas ao cristianismo. Independente da perseguição aberta que há no comunismo ou da perseguição escondida que há no capitalismo, todas as duas políticas elas são malignas porque elas pertencem ao mundo. Elas são do mundo. E tudo que vem do mundo é do mundo. Por isso que nós, como cristãos, temos que tomar muito cuidado para não nos tornarmos massa de manobras diante de pessoas que têm argumentos filosóficos que parecem ser corretos, mas que diante de um estudo apurado das Sagradas Escrituras não se sustentam. Por isso devemos tomar bastante cuidado. Aqui nós vamos ver um jovem rico que no mundo que a gente vive, no mundo ocidental extremamente capitalista, é o sucesso que todas as pessoas querem, é o sucesso que todos os pais anseiam para os seus mancebos, que eles sejam bem sucedidos. E ele aqui é reprovado no seu sucesso. Por isso, que desastre você ser bem sucedido naquilo que te condena. É um desastre muito comum nos nossos dias. Então agora, lendo essa mesma passagem no Evangelho de Marcos nós vamos ler no capítulo de número 10. Vamos lá, Marcos 10. Isso ainda é introdução, viu, irmãos? Marcos capítulo 10. Jesus agora, ele, no versículo 17, fala, e Marcos assim transcreve. Perceba que Marcos ele já vai trazer outras informações que não estão presentes em Mateus. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem, ele já não chama de jovem, como nós vamos ver no decorrer do texto. Correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se. Perceba, esse homem se ajoelha. Mateus não fala dessa informação que nós vemos aqui em Marcos. E ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás,
não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. É um caso raro de alguém ficar triste por ser rico. Eu estou muito triste. Por quê? Porque a partir de hoje eu sou milionário. Vi uma herança aí, estou muito decepcionado com essa minha vida que eu vou levar. O motorista me trouxe, não deixa mais eu andar de pé. Horrível isso. Não preciso mais ficar pagando conta, porque todas as minhas coisas estão pagas. Que coisa horrível. Absurdo. Então, aqui a gente vai perceber que aquilo que o mundo nos apresenta como algo maravilhoso, nem sempre de fato será. Então agora vamos entrar propriamente no nosso texto, que é Lucas 18, a partir do versículo 18. Amém? No Evangelho de Lucas, a estrutura do capítulo 18, nós vemos duas parábolas no começo, a parábola do juiz iníquo e da mulher e da viúva que orava de maneira perseverante. Vemos a parábola do fariseu e do publicano. Jesus então abençoa as crianças. Nós vemos agora a história desse jovem rico e logo depois Jesus vai falar do perigo das riquezas. Eu estou falando isso porque está tudo ligado. É muito errado você ler cada texto desse como se fosse uma coisa só. Você precisa aprender a entender a Bíblia como ela de fato foi escrita. Então, o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas é um livro. Então, essa divisão de capítulos, mais tarde em versículos, foi algo com o interesse de nos ajudar no estudo, mas não devemos nos prender a isso, porque senão o nosso conhecimento bíblico vai ficar muito deficiente, tá certo? Então, você precisa conhecer todo o Evangelho de Lucas para que você entenda o que Jesus está falando aqui. Senão você não vai conhecer. Por exemplo, vamos rapidamente voltar um pouco. O capítulo 9 de Lucas. O princípio que Jesus está ensinando para esse jovem é algo que todos vocês conhecem e é algo até que as pessoas fazem chacota comigo, porque dizem que eu só ensino isso. Eu até achei bom quando eu ouvi a primeira vez. Uma pessoa me falou isso assim no sentido pejorativo, querendo de alguma forma desqualificar as pregações. E eu achei isso, assim, no meu relacionamento com Jesus, algo muito maravilhoso. Por isso que eu digo sempre para as pessoas: quando você quiser me ofender, cuidado, porque às vezes querem me ofender, você pode me elogiar e eu ficar soberbo. Então faça isso, vai com calma. Então, o discípulo, Lucas 9, 23, amém? Dizia a todos. Ele dizia a quem? A todos, quer dizer rico, pobre, a todos. Ele dizia a todos. Pessoas que tinham escolaridade, pessoas que não tinham, homem, mulher, todos, independente. As distinções, quem fazem são os homens. Para Deus, todos nós somos descendência de Adão. Todos. Não sei se você já viu Paulo pregando o Evangelho em Atenas. Quando ele diz: e de um fez toda a raça humana. Então, todo mundo vem da mesma semente, que é a semente de Adão. O regenerado, ele vem da semente de Cristo. Mas, mesmo o regenerado, ele também tem a semente de Adão. Então, cuidado com essa ideia de divisão entre nações, etnias, time de futebol, vertente política. Irmão, para que isso? Para que essas coisas que nos separam? Deveríamos estar todos unidos em prol da mensagem de Cristo. Então, aqui no capítulo 9, como eu dizia aos irmãos, de Lucas 23,
Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, olhe, há uma condicionante, você não é obrigado. Você ouve a mensagem do Evangelho, como eu acabei de dizer a vocês, quando Paulo pregou em Atenas, uma cidade que era extremamente famosa já naquela época, ainda é até hoje. Quando Paulo pregou em Atenas, poucas pessoas deram crédito à pregação. A maioria deu risada. Outras pessoas, não levaram a sério. Tiveram oposição à mensagem de Paulo. Mas aqui nós vamos ver, se alguém quiser vir, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Então há uma exigência, uma não, são três, mas a primeira exigência, se negue, ou em algumas versões, negue-se a si mesmo. O que é isso? Você precisa jogar fora tudo que você valoriza. Foi isso que Jesus falou com o jovem rico. Jesus detectou naquele jovem um extremo apego aos bens materiais. E ele, como um cirurgião oncológico, deu o diagnóstico: você precisa remover esse câncer da sua vida, que são os seus bens. Ele não quis, ele preferiu viver com o câncer e morrer espiritualmente, ou melhor, permanecer novo. Então a ideia, aqui ele diz: se negue. Como? Dia a dia, tome a sua cruz. E não é só se negar e entrar em um estado, passivo, um estado neutro. Eu nego a tudo, como muitas vezes eu não sei se vocês já ouviram falar, aquele pessoal chama ele de, aquele grupo de Hare Krishna, né? Que eles ficam tocando um tamborizinho assim, né? Aquele pessoal ali, eles fazem voto de pobreza, eles têm eles propagam uma filosofia de autonegação. Então, para eles, assim, eles não dão valor a nada, no sentido material. Mas Jesus não está ensinando isso. Jesus está querendo nos mostrar que nós devemos seguir os seus passos, que mostra que o mundo foi criado por um Deus e que em um determinado momento esse Deus pedirá conta de todas as suas criaturas em relação a tudo que ele ofereceu generosamente para estes. Então aqui, por isso que Jesus diz: dia a dia tome a sua cruz. Olha que coisa, a ideia de Jesus é uma ideia de continuidade. Você vai carregar a sua cruz até o seu último suspiro. Você pode passar 10 anos numa cama, num leito de hospital. Se você é cristão, tem que ser 10 anos de cruz. Então, a gente facilmente se vincula emocionalmente a situações e pessoas. E toda vez que há esse vínculo emocional, a probabilidade de tomarmos decisões erradas é de 100%. Por quê? Porque nós não devemos ser pessoas emotivas, nós devemos ser pessoas espirituais. E é preciso separar essas duas coisas. Toda vez que o meu coração manda, eu vou fazer bobagem. E a Bíblia deixa isso de maneira muito transparente para aquele que lê. Por isso Jesus diz: você tem que levar a sua cruz. É normal a gente encontrar pessoas passando por uma situação muito adversa e a gente ficar com um sentimento de pena. Isso é errado. A gente tem que ter misericórdia, compaixão. Mas devemos tomar muito cuidado para que a gente não olhe para essa pessoa como se fosse uma vítima e Deus o vilão. Porque a realidade é outra. Então, devemos tomar muito cuidado. Devemos tomar a nossa cruz. E então, siga-me. Por que eu estou mostrando isso? Porque é exatamente o que Jesus está falando com o jovem rico, só que com outras palavras. Tanto que
no final, Jesus diz o que para o jovem rico? Vem e me segue. Ele queria a vida eterna. Aquele jovem rico estava em busca da vida eterna. E era o que Jesus pregava. No capítulo 6 do Evangelho de João, quando Jesus prega a necessidade de comer da sua carne, de beber do seu sangue, os seus discípulos ficam escandalizados e começam um a um a abandoná-lo, a ponto de ficarem só os 12 com ele. E ele se volta para o grupo apostólico dos 12 e pergunta: vocês também não querem ir embora com esses discípulos que estão indo? Pedro responde, não como pensamento único de Pedro, mas como representante ali do colégio apostólico. Ele diz: para quem nós iremos, Senhor? Se só tu tem a palavra de vida eterna. Então o pensamento é esse. Jesus pregava um reino onde esse reino você viveria eternamente a glória de Deus, uma alegria indizível, como nós vemos no livro do Apocalipse, no capítulo 21. Então aqui Jesus está dizendo, no versículo 24 agora de Lucas 9, só para a gente voltar para Lucas 18, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. É isso que vai acontecer com esse jovem rico. Por isso que o título da nossa mensagem é justamente quando tudo é vaidade. É o mundo que a gente vive hoje. As pessoas buscam aquilo que no final das contas vai ser usado contra elas no tribunal de Cristo. É interessante, no direito americano, o direito americano é muito formalista, né? Usar essa palavra. E lá, quando você prende uma pessoa, você tem que ler os direitos, você tem que dizer o direito das pessoas no ato da prisão, senão a prisão se torna, como se diz, a prisão ela precisa ser desfeita, né? Aquela prisão não é formalmente aceita, porque faltou que você dissesse o direito da pessoa quando estava sendo preso. Não sei se vocês já viram nesses filmes, né? Que passam na sessão da tarde, todo tipo de horário. Você tem direito de permanecer calado e tudo que você falar pode e será usado contra você no tribunal. De onde foi que eles tiraram isso? Da Bíblia. É isso mesmo. E na Bíblia o negócio é mais difícil ainda, porque quem aqui consegue ficar sem pensar? E todos os seus pensamentos e meus pensamentos serão usados contra nós no tribunal. É misericórdia. Por isso, irmãos, é tão importante, né, ter essa visão que um jovem que tinha tudo para seguir a linha desse jovem rico, mas que fez o certo, pela graça de Deus. Um jovem americano chamado Jim Elliot, se eu não me engano. E ele estudava numa boa faculdade nos Estados Unidos, ele fazia inclusive parte de modalidades esportivas, e ele tinha toda a condição de ver naquele país, né, e ter uma condição financeira boa, e ele foi evangelizar índios na selva. E inclusive foi evangelizar uma tribo que era extremamente hostil à civilização, a qualquer contato com a civilização, e ele foi morto, né, num ataque. Mas ele tinha uma frase, ele morreu jovem, mas ele deixou algumas frases, e uma dessas frases, né, me impactou muito logo no começo do ministério, quando ele diz, tem até o desenho bíblico dele, vale a pena ver. Às vezes a gente tem que dar o que a gente não tem para ganhar o que a gente não pode perder. Então é exatamente esse pensamento aqui. Ele leu com certeza essa passagem centenas de vezes. E ele sabia, eu preciso dar o que eu não tenho, a minha vida não é minha. Ela foi emprestada aqui por um tempo. E eu vou ter que dar conta. Eu preciso dar o que eu não tenho para ganhar a vida eterna. Porque eu não posso perder. Eu não quero perder a oportunidade de passar a eternidade no céu. Então, nossos pensamentos, irmãos, eles precisam ser controlados.
E a Escritura é a régua de medir. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, não é por qualquer causa. Nós vamos ver pessoas, por exemplo, os extremistas islâmicos, né, os homens bombas, eles perdem a vida para matar outros. Isso, com certeza, não é o que Jesus está falando. O que é um extremista cristão? É o apóstolo Paulo. Ele morre. É Estevão. Estevão é o extremista cristão. Ele fala a verdade e é assassinado. E o extremista islâmico mata os outros. Olha a diferença do cristão para qualquer outra religião. Eu estou falando do cristão verdadeiro. Certo? O cristão verdadeiro é aquele que se entrega. Ele prefere morrer do que matar. Por isso que o cristão verdadeiro jamais alegaria legítima defesa diante de Deus. Não, Deus, o pessoal queria me matar, eu fui lá bater primeiro. Eu ia deixar me matar, Senhor. O que seria da terra sem mim? Não, Senhor, o pessoal queria me matar e eu não fiz nada. O Senhor disse que era para ele, né? Como uma ovelha muda, um matador. Me mataram, estou aqui. Aí Jesus vai dizer, é isso mesmo. Vá, venha. Os assassinos não entrarão. Mas é engraçado que os cristãos de hoje só querem andar armados e atirar dos outros, né? Eu digo, que Bíblia que eles acharam isso? Deve ser alguma que eles fabricaram, né? Só pode ser. Jesus diz, quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder ou causar dano a si mesmo. O que eu estou ensinando aqui, porque é isso que você está vendo. Aqui Jesus está ensinando a teoria. No capítulo 19 a gente está vendo, no capítulo 18, perdão, a prática. Porque às vezes a gente lê isso aqui, né, e diz assim, é isso mesmo, tem que seguir. Tem que seguir, né? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos daqui que se encontrarão, que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Olha que promessa maravilhosa. Então Jesus está mostrando para a gente aquilo que vale a pena. O que vale a pena? Vale a pena se entregar por amor a Cristo. Vale a pena dar tudo que nós não temos, porque não é nosso, é Cristo que nos deu temporariamente. Nós somos administradores. Nós não somos proprietários. Nós temos a posse, nós não temos a propriedade. A propriedade é do dono, que é Deus, que criou todas as coisas. E ele vai cobrar contas. Voltando agora para o capítulo 18. Quando tudo é vaidade. Hoje, parece que as igrejas a cada dia se transformam mais em clubes ou onde se ouvem palestras motivacionais do que propriamente o corpo de Cristo. A mensagem da cruz ela ficou enfadonha e ultrapassada para a maioria. Parece que não vale a pena mais pregar a mensagem da cruz. Tem uma cruz atrás, então, do púlpito assim escandaloso para muitos evangélicos. Se a gente colocasse aqui uma nota de R$200, que já tem agora 200, né? Talvez o pessoal gostasse mais. Então, aqui esse homem, ele chegou ao ápice do sucesso. A ideia aqui de Lucas, por isso que eu disse que vale a pena, sempre quando nós temos essa oportunidade de textos paralelos nos demais evangelhos, ler os 3 evangelhos, porque aqui Lucas vai acrescentar. Lucas vai dizer que esse homem ele não era só rico, ele tinha uma posição na sociedade. Então ele tinha algum cargo na sociedade, ele era uma pessoa influente do ponto de vista político-social e era rico. É muito parecido com a nossa época, né? Por que tanta gente quer ser político?
Ah, porque eles querem ajudar. Não é não? Certo homem de posição perguntou-lhe. Por isso a ideia aqui de posição. Percebeu, irmãos? Quem aqui estuda grego? Não precisa. Então, de posição mostra que ele tinha uma posição na sociedade. A gente não sabe qual é, mas ele tinha algum cargo ali. Era uma pessoa influente. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que farei para herdar a vida eterna? Se alguém lhe fizesse essa pergunta, o que, é que você diria? Não, varão, é simples. Vai lá na igreja, você pede pastor, arruma água em você, ele arruma. Aí você assim, vai um domingo sim, um domingo não. Não fique muito tempo sem isso, senão o pastor percebe, viu? O pastor de lá é complicado. Aí você vai, tem uma caixa lá, que o pessoal chama de gasofilaço, nome difícil, né? Mas pode chamar de caixa das ofertas. De vez em quando você pega o envelope, dá uma arrumada lá dentro, pode não botar nada, só tira de dentro, né? Um envelope. Então assim, batizou, frequentou, aparentemente deu alguma coisinha, crente, céu, salvo, pronto. E tem mais, compra uma Bíblia, para pelo menos você botar embaixo do braço, né? Para dizer que você é evangélico. E se você for muito radical, compre um adesivo e coloque no seu carro Deus é fiel. Aleluia. Aí você pronto, é crente total. É isso que Jesus disse. José pregou aqui na terça-feira. Se não nascer de novo, não adianta. Não adianta. Você acha que as pessoas tinham que tipo de opinião acerca de Nicodemos? Você acha que Nicodemos era pobre? Primeiro que se ele fosse pobre, ele não seria aceito naquele grupo tão elitista que era o Sinédrio. Mas Jesus disse: Nicodemos, meu filho, ó, tem que começar de novo. Tem que começar certo agora, viu? Porque se você começar de novo errado, não adianta nada. Então, aqui a história é mais ou menos parecida, porque esse homem era um homem que, do ponto de vista da sociedade, os judeus até hoje, né? E não só judeus, os evangélicos parece que se contaminaram com esse mesmo, com essa mesma filosofia herética de que se você for rico é sinal de que Deus está te abençoando. A Bíblia diz uma verdade, principalmente no Novo Testamento, que é uma direção oposta a esse princípio. Então aqui, os judeus, eles, se a gente pensa, né, que a teologia da prosperidade é algo assim contemporâneo, não, a teologia da prosperidade vem desde a época, de antes de Jesus, onde as pessoas acreditavam em todas as suas forças que ser rico e ser abençoado eram sinônimos. E aí Jesus vai desconstituir esse conceito, quando ele diz que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha. E o que tentam para mudar isso, já dizem que o camelo é uma linha mais grossa. Esse povo não tem o que fazer, rapaz. É mais fácil um camelo entrar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Amém? A gente sabe disso, não sabe? Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Quem não quer ser rico? Quem não queria ganhar esse mês 10 mil reais todo mês a partir de hoje? Aleluia! Quem não queria? Inclusive as crianças. Então, como a irmã Marcia tem duas, então já era 30 mil de renda só. Eita Deus! Onde estaria a irmã Marcia com 30 mil por mês? Talvez ela fosse, né, a princesa de Sapé-Açu. Na cidade aqui dela, na família dela. Então, um certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Perceba que esse jovem se aproximou de Jesus. A gente já viu em Marcos que ele se ajoelhou. Mas ele está sendo contraditório. Por quê? Porque o judeu sabia, não se ajoelha diante de ninguém que não seja Deus. Se lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Mandaram ele ajoelhar lá. Ele disse: não ajoelho não.
Esse joelhinho aqui, ó, só para Jeová. E jogaram ele lá na fornalha. Mas ele se ajoelha. Então a ideia aqui é que ele está se ajoelhando, mas na hora de adorar e de ver Jesus como Deus, ele tira a zero. Porque ele chama Jesus de mestre. Jesus é mestre? É, claro que é. Jesus é bom? Também. Mas ele não é só isso. Às vezes a gente diz, não, Jesus não é bom. É, ele é o bom pastor. Vocês nunca viram, não? No Evangelho de João, capítulo 10. Ele é mestre. Ele é aquele que vem a nos ensinar. Ele ensina como quem tem autoridade. Mas a ideia de você ter uma visão parcial de Jesus é muito perigosa. Durante muitos anos as pessoas têm feito isso. As pessoas têm diminuído Jesus para facilitar a vida delas. Quanto menor Jesus é na sua vida, mais você tem autonomia para fazer o que você quer. Por isso que as pessoas gostam tanto de diminuir Jesus. Eu, particularmente, quando eu era criança, me ensinavam para não atrapalhar Deus com pequenas coisas, só quando o problema fosse grande. Então, ó, Deus tem mais o que fazer. Não tem bilhões de pessoas. A pessoa que me disse isso, disse na melhor das intenções, mas com certeza ela também não sabia que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Atributos, elementares de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então dizer que Deus está muito ocupado é algo assim, como subir para cima, descer para baixo, se molhar na água. Deus nunca ficou ocupado. Deus, ele é capaz de estar do lado. Não, ele não é capaz. Ele está do lado de todas as bilhões de pessoas que estão na Terra, de maneira individual, e ainda está assentado no seu alto e sublime trono. Não, mas aí não dá. Não dá para você, criatura. Literalmente. Mas para o Criador, dá para isso e muito mais. Então, quando a gente diminui o ser de Deus, quem sai perdendo é a gente. Então, aqui, esse jovem, ele tenta diminuir. Ele chega dando uma bola fora. Parece que ele está elogiando Jesus. Mas, na verdade, ele não está. Ele está diminuindo Jesus. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então, todos vocês já sabem que Jesus ensinou no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. É um dos versículos mais decorados de toda a Bíblia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através de mim, por meu intermédio. Então, não adianta você clamar a ninguém. Ninguém vai te ajudar a não ser Jesus. Ele é o único intercessor entre Deus e os homens. E aqui esse jovem, ele faz a pergunta certa, mas ele se relaciona com Jesus de maneira errada. A gente também faz isso. Às vezes a gente fala que Jesus é Deus com a boca, mas no coração e mente a gente se comporta como se ele não fosse. Por isso que Paulo escreve o que escreve em Gálatas capítulo 6. Com Deus não se brinca. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, o homem colherá. Porque às vezes a gente pensa que a gente pode enganar Deus. Mas a gente não pode. Você vê o que aconteceu com Jonas. O irmão José pregou aqui recentemente no livro de Jonas. Vocês já sabem o que aconteceu com Saul, o que aconteceu com Caim. Pessoas que tentaram enganar Deus. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? A ideia não é que Jesus não está aceitando o adjetivo bom. A ideia de Jesus é mais ou menos assim: você sabe com quem você está falando? E eu quero fazer uma pergunta honesta para vocês. Vocês têm que responder de maneira íntima, né? Jesus está lendo o pensamento de todos nós aqui. Quem é Jesus para você?
Ele é o que para você? Ele é só aquele que vai pagar suas contas no final do mês? Aquele que você clama quando alguém fica doente? Aquele que vai te livrar do inferno? Quer dizer que Jesus só serve para nos livrar do inferno. Se a gente tivesse alguma forma de ir para o céu sem Jesus, a gente iria. Claro que não, irmãos. Porque o céu sem Jesus não seria céu. É importante que a gente se questione acerca desses assuntos elementares, porque se uma fundação não estiver correta, se uma fundação não estiver firme, a casa cairá. Quem é Jesus para você? E antes da gente progredir um pouco mais, eu gostaria de abrir um salmo. Eu acho maravilhoso. Para ajustar a nossa maneira de pensar. Isso, eu sou no 24. Salmo 24. A vinda do Rei da Glória. Amém? Esse salmo foi escrito por Davi. Vocês sabem que o livro de Salmos, nem todos os salmos são atribuídos a Davi, a grande maioria é. Mas alguns salmos são anônimos, outros salmos foram escritos por outras pessoas, como é o caso do Salmo 73, né? Que é o Salmo de Asaf. Aqui esse salmo foi Davi que escreveu. Por que eu estou falando isso? Porque Davi viveu 1000 anos antes da vinda de Cristo. Mas ele já chamava Cristo de Rei da Glória. Por isso que Jesus olhou para os fariseus que ficavam, né, discutindo sobre o Messias. E ele disse, vem cá, vocês sabem de tudo, né? Vocês dominam o Antigo Testamento, vocês são estudiosos demais. Então, o Messias é descendente de Davi. É isso mesmo? É isso mesmo, está escrito. É descendente de Davi, da linhagem de Jessé. Pronto. Mas Davi chamou ele de Senhor. Como é que pode ele ser descendente de Davi e Davi disse ao Senhor, ao meu Senhor, assenta-te, até que eu ponha todos os teus inimigos como estrado dos teus pés? Como ele é descendente de Davi, se o próprio Davi chamou ele de Senhor? Jesus estava querendo mostrar para aqueles homens o que eles não estavam enxergando, estava na cara deles, que o Messias necessariamente precisava ser 100% homem e 100% Deus. Senão a sua missão não seria cumprida, senão a sua missão não teria êxito, senão ele não diria o que disse como última frase, tetelestai, está consumado. Então, ele tinha que ser aquilo que ele era, 100% homem, 100% Deus. E aqui esse salmo ele nos ajuda a pensar um pouco, porque a gente está sempre muito em virtude dos filmes, né, e desenhos bíblicos. Eu particularmente amo os desenhos bíblicos, mas assim, a gente fica muito preso a uma ideia de Jesus, um homem jovem, meio magrinho, né, e com aparência frágil, com barba, cabelo um pouco comprido. E a gente fica preso a essa ideia, quando na verdade nós já sabemos do Jesus glorificado do Apocalipse. Então a gente tem que olhar para Jesus como de fato ele está agora. Cheio da sua glória, que ele se destituiu quando ele veio. Mas ele já está agora revestido com a sua glória novamente. Então, cuidado, para que você não se associe com Cristo de uma maneira equivocada. Eu gosto muito dessa frase que fala, né, diferentemente da cruz do católico, que tem lá o Cristo preso, a cruz dos evangélicos, ele não tem o Cristo preso. Por quê? Porque ele ressuscitou.
e ele está sentado à destra do Pai. Então, a cruz está vazia, mas o trono está ocupado. Aqui no Salmo 24, diz assim o salmista: ao Senhor pertence a terra. Você entende isso? Daqui a alguns meses o Brasil vai ter um presidente. Um novo presidente, ou o mesmo presidente que tenta a reeleição. Mas a terra é do Senhor. A terra é do Senhor. Lá no leste europeu, a Rússia já está em guerra com a Ucrânia há alguns meses. Já está beirando 6 meses, né? Essa guerra. Quem é o dono da terra? É o Senhor. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. O Oriente Médio se tornou um dos lugares mais ricos do mundo porque no início do século passado se descobriu o petróleo lá. E aí tem os países que ficaram riquíssimos, como é o país que vai sediar a Copa do Mundo, o Catar. Qual é a riqueza do Catar? Não só o petróleo. Ele é uma espécie, né, de um reino, assim, né? Mas ele é muito rico, porque ele é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Né? Parece que embaixo do país não tem petróleo. Então ele ficou muito rico. Mas quem é o dono daquele petróleo? É Deus. O homem está usando o petróleo, né, como instrumento de manobra de interesses políticos, econômicos. A gente viu o que aconteceu com a gasolina, né, e com os combustíveis recentemente. Todo mundo vai ter que prestar conta a Deus naquele dia. O mundo é dele. Tudo que tem no mundo é dele. O apóstolo João, no capítulo 1 do Evangelho de João, ele diz: tudo foi feito por ele e nada foi feito sem ele. Para ficar bem claro que é tudo dele. O mundo e os que nele habitam. E agora, o mundo e os que nele habitam. Todas as criaturas pertencem a ele. Por isso que é assustador quando a gente percebe a irreverência, a falta de temor da maior parte dos evangélicos, sendo que os próprios demônios temem e tremem diante da presença de Cristo. Versículo 2: fundou-a ele sobre os mares. A gente sabe que na criação, primeiro o Senhor fez o quê? Água. Separou a água, né, o que a gente chama de atmosfera, mas não tinha parte sólida no começo. Era água, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E havia o que a gente chama, a Bíblia fala de abismo, mas é esse espaço geográfico, né, entre a estratosfera e o mar. A gente chamaria de atmosfera. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? E monte do Senhor aqui, irmãos, não é lá em Israel, lá, não é Moriá, nada disso. Monte do Senhor é o céu. Quem vai subir? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Olha, irmãos, o templo, ele foi feito com o propósito de ensinar as pessoas a natureza de Deus e a natureza da sua habitação. Daí o nome tabernáculo. Tabernáculo, a gente tem como substantivo, mas é na verdade um verbo que significa habitar, né, no original. Então a ideia do tabernáculo, que foi dado a Moisés e depois foi copiado, a mesma ideia no templo, é a Deus habitando no meio do seu povo. Isso que faz o povo de Deus diferente. Porque Deus está no meio dele. Se Deus estiver fora da gente, se Deus estiver do lado de fora, não importa o que fazemos aqui. Então, a ideia é quem pode permanecer no seu santo lugar. O sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no santo lugar. Ele tinha que cumprir vários rituais de purificação. Mas se ele tivesse com qualquer coisinha errada, ele morria lá. E ninguém podia entrar, senão morria também. Por isso ele entrava com sinos nos pés e uma corda em volta da cintura. Se o sininho parasse de tocar, puxava o homem morto lá de dentro. A ideia da
seriedade com que deve ser tratada a santidade de Deus. Então, versículo 4. O que é limpo de mãos e puro de coração. Quem é? Porque a Bíblia diz que não há um justo sequer. E aí, quem se candidata? Tem um conto em inglês, Espada, Excalibur, do rei Arthur. Somente depois eles inventam a história, mas o conto é mais ou menos que somente um rei que fosse puro de coração poderia tirar a espada da rocha. Quem é puro de coração, irmão? O apóstolo Paulo, quando ele vai falar de si mesmo, ele diz que dos pecadores, eu sou o que eu conheço, maior de todos. E eu luto todos os dias contra o pecado que ainda habita em mim. A ponto de esmurrar o meu próprio corpo para que naquilo que eu pregue, eu não seja reprovado. O que é limpo de mãos e puro de coração, quem não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. A gente olha para isso, e aí se a gente for olhar com o olhar humano, a gente vai dizer, não, aí o puro, o limpo de mãos é aquela pessoa que é correta do ponto de vista da sociedade. O puro de coração é aquele que não guarda mágoa, aquele que trata as pessoas com amor. Irmão, não, porque o padrão de Deus é muito elevado. Quando Deus diz é limpo de mão, Ele está dizendo tem que ser sem pecado. Não pode ter pecado nenhum. Nenhum. É puro de coração. Não pode ter nada negativo no coração. Nenhum pensamento. Que não se entrega, que não entrega a sua alma à falsidade. Uma pessoa que nunca mentiu e nunca pensou em nada mentiroso. Acho que aqui deve ter alguns, né? A pessoa que disse isso de si mesmo é o maior mentiroso de todos. Nem jura dolosamente. A ideia de jurar dolosamente é aquela pessoa que jura, né, sabendo que está mentindo. O apóstolo Pedro fez isso. Ele jurou que não conhecia Jesus. Este obterá do Senhor a bênção, a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas. Aí a ideia aqui, o Salmo, ele já dá uma guinada. Porque ele vai dizendo assim, quem é que vai chegar lá? Aí a gente começa a pensar, ninguém. Se demos de mal. Ninguém vai chegar. Irmãos, quem aqui já brincou de esconde-esconde? Eu acho que é uma das brincadeiras mais antigas do mundo. Esconde-esconde, se alguém já estudou esconde-esconde no sentido histórico, vai perceber que é uma brincadeira antiga. E tem uma parte do esconde-esconde que é muito legal, que é aquele que chega por último e bate. Vocês são em todos! Não é legal? A pessoa, coitada, a pessoa tá lá. 2, 3, 4, 10! Achei você! Aí quando você está indo achar uma pessoa lá no fundo, vem um aqui e diz, nós somos todos! Aí a pessoa vai ter que, ela de novo, vai ter que contar. Não é assim a brincadeira? Ou eu estou errado? Já não brinca há muito tempo. Então a ideia aqui é que era necessário alguém que fosse na nossa frente. Que abrisse o caminho que estava fechado. Por isso que olhar para Jesus apenas como um homem, ou como o melhor de todos os homens, como acredita, por exemplo, o Espiritismo e algumas correntes, né, que Jesus seria o maior de todos os homens, um homem de um espírito extremamente elevado, é algo assim maligno dizer isso. Porque é diminuir o Criador ao status de criatura. Então aqui a gente percebe como Davi ele tem essa visão profética ao escrever esse salmo. Ele vê o padrão de Deus, ele vê que ninguém consegue atingir o padrão de Deus, por isso Deus tem que vir aqui na terra. Porque só Deus pode cumprir o seu próprio padrão. Por isso que Jesus teve que nascer de Maria, concebido pelo poder do Espírito Santo, viveu a vida que viveu, sem pecado. Imagine uma criança de 1, 2, 3 anos, 4 anos, sem pecado. 12 anos lá no templo, sem pecado.
Jesus. Ele foi provado em todas as coisas que eu e você somos. E em nada pecou. É o que diz a carta aos Hebreus. Por isso aqui, o salmista tem essa visão de Jesus já cumprindo a missão e entrando de novo na glória. Que ele havia abdicado quando veio para a terra. Como está escrito em Filipenses, que habite em nós a mesma humildade que habitou em Cristo Jesus, que sendo Deus, não tomou por usurpação o ser igual a Deus, mas em tudo se despiu, abandonando a sua glória, vivendo como um homem, não só como homem, ele viveu como um malfeitor, foi tratado como um malfeitor e morreu a morte de cruz, mas está agora sentado destra do Pai, e recebeu o nome que está acima de todo nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É maravilhoso, irmão. É esse salmo. Levantai, ó portas. Você fica imaginando aqueles anjos grandão, assim, é que está entrando. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Irmãos, ele é o Rei da Glória. A glória já é a glória. E ele é o Rei da Glória. É como se quisesse dar um adjetivo. Não tem mais aqui, né? Quem é o Rei da Glória? Aquele jovem rico não sabia. Embora o Rei da Glória estivesse na frente dele. Jesus ficou na frente de Pilatos, de Herodes, de Anás e Caifás. E eles não viram o Rei da Glória. Jesus curou 10 leprosos, só um viu o Rei da Glória. Você já viu o Rei da Glória? Ou Jesus é apenas o seu ajudante para os momentos de aperto? Jesus é quase que um paraquedas num avião. Ele está lá, mas ninguém quer precisar usar. É igual o seguro de vida. Quem faz seguro de vida pensando que vai morrer? A pessoa não quer que o seguro de vida seja usado. Quem vai usar o seguro de vida são quem? Os herdeiros. E para que o seguro de vida seja retirado, tem que alguém morrer. Então, às vezes, Jesus é mais ou menos assim. A gente quer que ele esteja lá, mas a gente não quer precisar dele. Não estou aqui trabalhando, meu salário certinho, tudo comigo é, ó, ponta do lápis. Não é nem na caneta, porque caneta é mais cara, é na ponta do lápis. Faço minha parte, Jesus está lá. Se o negócio apertar demais, aí, ô Jesus! Mas Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Ele disse, nada podeis fazer. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Quando Jesus aparece ressurreto para os seus apóstolos, mandando que eles fossem evangelizar o mundo inteiro, ele diz, todo poder me foi entregue no céu e na terra, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Aí o Senhor Jesus manda a gente fazer alguma coisa e a gente diz, Senhor, mas a gente está apertado. Esse mês está... Olha, eu não sou de dizer assim não, mas esse mês o negócio penou. Pode ser... Pode dividir, Senhor, 30 ou 60? A gente não pode parcelar as coisas. Se eu estou querendo me arrepender, mas pode ser parcelado? Eu quero cumprir o meu chamado, mas pode ser parcelado? Sem juros?
O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Ele é poderoso no quê, irmãos? Você foi chamado para guerra. Você não foi chamado para playground. Você não foi chamado para shopping center. Você não foi chamado para passear no mundo. Você foi chamado para se revestir da armadura de Deus e batalhar. E se você der uma de covarde, os covardes não entrarão no reino de Deus. Existe um termo militar para as pessoas que fogem da guerra. Desertor. Isso. Tem um monte, eu não vou apontar deles, mas tem muita gente na igreja que já desertou. Não, se eu for fazer alguma coisa, o inimigo vai se revoltar comigo. Eu não quero Satanás furioso comigo. Satanás é crotão. Eu sou pequenininho. Eu vou ficar aqui na minha. Eu louvo. Se o irmão Paulinho mandar eu ir para frente, eu vou para frente, para trás, eu vou para trás. Louvo. Eu leio a Bíblia, eu sacudo as mãos. Faço as coisas, todo mundo faz. Mas assim, esse negócio de batalha espiritual, cara, eu não vou nada. Eu vou usar até boné para me esconder. Porque batalha espiritual é sério demais. Batalha espiritual é você acordar de noite. Quem é que já acordou de noite e do lado de um demônio? Boa noite. Alguém? Eu já. Eu louvo a Deus. Por quê? Porque Ele está lá. Eu agradeço por ter visto. Porque isso abriu a minha percepção e o meu senso de seriedade em relação às coisas espirituais. O demônio está sempre ao derredor. Então não acho que quando você está dormindo e faz aquela sua oração, né, fajuta, que seu quarto está protegido. Demônios! Sai da minha casa! O demônio está olhando para você assim. É o quê? Saia! O demônio vai dizer... Foi ele que mandou ficar aqui ao derredor e você vai me dizer para sair. Oreia. Parece que a gente não está lendo a Bíblia, mas Satanás sabe. Quando cada um desses autores inspirados estava escrevendo, Satanás estava perto, vendo tudo que estava sendo escrito. Quando ele foi tentar Jesus, ele usou o quê? A palavra. Mas ninguém vence a palavra com a palavra. Que podemos contra a verdade, senão a favor dela. Então, ele é poderoso nas batalhas. Mas tem gente, irmãos, que nunca vai ver o poder de Deus. Por quê? Porque tem medo de ir para as batalhas. Não, pastor, esse negócio de ser crente é difícil. Que nada. Agora da Covid, eu não podia me esconder. Se tiver que morrer, morreu. Que negócio é esse? Se tiver que morrer, morreu? Não, não é assim não. Quero viver. Você quer viver pra quê? Não, é porque vai ter show de Roberto Carlos no final do ano, eu quero assistir. Meus netinhos, eu quero ver. Meus filhos vão nascer. Como assim eu vou morrer? Então a gente vê como uma hipocrisia, como é fácil ser hipócrita. E mais fácil ainda é dizer que os outros são hipócritas, sendo você mesmo mais hipócrita que todos. Então aqui ele diz, versículo 9, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. Portais eternos. Aqui é a porta do céu, irmãos. Para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Perceba que cada nome que Deus se apresenta no Antigo Testamento, ele tem um contexto. Você vai ver, por exemplo, que quando Abraão vai sacrificar Isaac, e aí Deus vê a fé de Abraão levantando lá o cutelo, né, que era como o nome que dava aquele tipo de faca. Não, Abraão, não precisa. Eu já providenciei um cordeiro. É lá que surge a expressão
Jeová Rafá, se eu não me engano, que significa o Deus provedor. Aqui no caso, o Senhor das batalhas surgia sempre no contexto de guerra, porque Israel, como até hoje estava sempre cercado por povos inimigos que queriam tomar o seu território. E eles precisavam confiar no Senhor, como nós precisamos confiar em Cristo. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. É por isso que você não pode ter uma visão pequena de Jesus. Senão você nunca vai conseguir ter uma vida cristã bíblica. Você vai olhar para as coisas que Jesus exige e você vai dizer que elas são impossíveis. A gente já viu aqui, agora voltando para o texto de Lucas. Vou voltar só um pouquinho aqui. A gente está em Lucas 18. Vou voltar só um pouquinho. Lucas 17. Versículo 3, amém? A gente já estudou isso, vocês já estão aprovados nesse versículo, amém? Aleluia? Aleluia! Não estou ouvindo aleluia. Aleluia! Está aprovado então nesse versículo. Coração limpo, perdão, perdoa todo mundo. Versículo 3, acautelai-vos. A expressão acautelai-vos não é por acaso, preste bastante atenção. Fique de olho aberto. Em quem? Em você. No que está dentro de você. Se o teu irmão pecar contra ti, vai, pega uma foice e mata ele. Aleluia. Não! Não, pastor, é que eu pensei que tinha lido assim. Não, meu filho. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Não tem essa ideia de neutralidade. Não vou... Olha, cada um seu quadrado. Não vou me intrometer no assunto do outro ali, porque aí daqui a pouco ele joga uma coisa... Ele joga o pecado meu na minha cara, eu não gosto. Bom, se ele falar para você o pecado que você também comete, vocês dois estão se ajudando. Os dois vão se santificar e vão para o céu, aleluia. Sim ou não? Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Tomara que seja. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, hein? Perdoa-lhe. E se por 7 vezes no dia? Na época de Jesus, um judeu, os rabinos ensinavam que você devia perdoar no máximo 3 vezes. O judeu tem um negócio com o número dos 3. Né? Então, 3 vezes. Se ele continuar assistindo, você deveria deixar de lado. Aí é que Jesus duplica e aumenta. Se até 7 vezes no dia. 7 vezes hoje, 7 vezes amanhã. Só vou dar um exemplo. Imaginar que você está com o pé com uma encravada. O aniversariante de ontem, que vai comemorar hoje, já teve a mão encravada algumas vezes. E aí as crianças estão brincando. Tchau. Aí uma vem e pisa. E sabe aquela pisada que chega a sair um pouquinho de pus? Que dói. Dentro. Sabe? Até. Aí é que... Ô tio José, me perdoa. José disse, perdoa. Aí eles continuam brincando. Pisou de novo. Ô tio José, perdoa. Perdoa. Na terceira, meu filho. Olha, alguém deu uma ordem nessas crianças aí. Que o diabo se levantou aqui na igreja. A gente não acha assim? Porque a gente, sabe, a gente não... É difícil a gente enxergar a realidade que nós estamos em guerra. Então, quando a gente vê um ambiente adverso, a gente sempre fica achando, né? Que é alguma coisa assim, de outro mundo. Não, meu filho, o ambiente adverso é o que a gente está vivendo. É o natural. O mundo é adverso a gente. Então, é isso que a gente tem que esperar. E não o contrário. Se ele vier 7 vezes contra ti, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Já viu por que alguns irmãos param de jogar futebol? Por isso.
pessoa sabe que é crente e que congrega na igreja verdadeira evangélica, vai lá, ei, dá uma falta. Ô irmão, chama até de irmão. Ô irmão, me perdoe. E aí você perdoa. Aí tem uns irmãos que tem orientação de Deus, eu vou parar de jogar futebol, senão eu vou perder a minha comunhão. Porque o perdão, ele é o quê? Ele é um mandamento. Ele não é opcional. E eu estou dando só um exemplo. Tudo isso tem a ver com o que Jesus está falando com esse jovem rico. Quando ele está aqui, a ideia de riqueza para o jovem rico não é só você ter uma quantidade imensa de dinheiro no banco ou ter uma quantidade grande de bens materiais. Não, a ideia de riqueza é o quê? É uma ideia de independência. Eu posso, porque eu tenho. Então eu posso. A ideia de dinheiro passa sempre pela ideia de poder. Uma pessoa que tem farinha e alho em casa, ela vai comer o quê? Mingau de cachorro. Aleluia. Ele diz que é um dos alimentos que mais forte, assim, né? Quando a pessoa está fraca, dá um mingau de cachorro forte. Agora, normalmente, quando você às vezes faz as compras, né? Aí você compra lá feijão, arroz, macarrão. Acho que até na cesta básica vem os 3, né? Eu não sei o que eu faço hoje. Feijão, arroz e macarrão. Ah, estou tomando calma, ninguém tá. Pra que esse problema, irmão? Então aqui, ó, certo homem de posição perguntou-lhe, bom médico, eu não vou concluir não esse texto, viu? Se Deus permitir, a gente vai terminar segunda-feira. Eu já vou fechar a nossa reflexão da noite. Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Por isso é importante que você entenda que se você não está com Deus, tudo que você tem é nada. Quem já jogou banco imobiliário? Né? Agora tá uma tecnologia. Eu não joguei esse moderno não, viu? Eu sou da época do antigo, do dinheirinho, daquele dinheirinho verde, rosa, azul. Diz que agora é cartão de crédito. É. Tem uma maquininha assim, não é assim agora? E aí você tá lá no banco imobiliário e você quer comprar a Avenida Vieira Lima. Você compra toda a avenida. Vou botar uma casa. Aí quem passa lá tem que pagar aluguel pra você, não é assim? Entendeu? Então, aí você de repente está lá no banco imobiliário, você está cheio de dinheiro no banco imobiliário, você se acha rico. Aí dá vontade de comprar uma bala. Uma bala é doce, um doce aqui. Eu não sei quanto é, 20 centavos, né? Um doce, um chiclete. Pega o dinheiro do banco imobiliário. Ah, eu estou com cartão aqui do banco imobiliário, eu quero 2 chicletes. Não, eu vou dar Vieira Lima para você. Dê 2 chicletes. Vale? O que adianta toda a fortuna do mundo se você não entrar no céu? Essa história eu já contei algumas vezes, o irmão José também. Na sua época ele era o homem mais rico do mundo. Alguma coisa Rockefeller, um americano. E não era como hoje, né? Que as finanças são facilmente vistas, né? Mas quem sabia da vida financeira era o contador. E o contador vai para o enterro desse Rockefeller, os amigos lá curiosos. E aí? Foi o que ele deixou? Ele estava querendo saber da fortuna, né, que ele deixou. Aí o contador ganhou com certeza muitos clientes em virtude do seu profissionalismo, né, de não falar da vida financeira do morto. Ele disse, ele deixou tudo, porque ele não pôde levar nada. Então, o que adianta tanto dinheiro se você não pode comprar um segundo? Às vezes a gente tem a impressão que só quem morre é pobre. Mas o rico morre. A morte chega para todos. Uma das personalidades mais ricas e famosas do mundo morreu ontem. Literalmente a rainha da Inglaterra. Ela teve o reinado mais longo de toda a história.
70 anos. 70 anos de reinado. Morreu. O marido dela morreu no ano passado. Pessoa, você acha que faltou médico? Você acha que faltou plano de saúde? Você acha que faltou assistência médica para a rainha? Faltou medicamento para a rainha? Faltou alguma coisa? Não. Você acha que se ela pudesse comprar mais um ano de vida, ela não daria alguns bilhões por isso? Quem é que manda? Aquele que te criou. Ele contou os seus dias antes que o primeiro começasse. Antes do primeiro começar. Ele já sabia todos os seus dias. Como é que o homem pode se achar alguma coisa? Ainda mais quando você é cristão e lê a Bíblia. Como você vai se achar alguma coisa diante de Deus? Por isso que Paulo fala o que fala. Eu quero concluir em Romanos. Olha o que o apóstolo Paulo diz. O pessoal estava discutindo, né? Como até hoje discutem. Olha, tem 1900 anos que Paulo escreveu esse texto. Quase 2000 anos, né? Mais de 1900 anos. E até hoje há uma discussão. Deus é soberano ou o homem é responsável? Paulo diz, os dois. Deus é soberano e o homem é responsável por cada uma das suas ações. Aí as pessoas, desde aquela época, elas tinham o quê? Uma dificuldade tremenda para poder se relacionar com essas duas verdades. Como assim? Deus é soberano? E o homem é responsável? Eu não consigo entender isso. O apóstolo Paulo, ele então pega a caneta e começa a escrever. Olha que coisa. Capítulo de número 9. A partir do versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. A gente pensa que todos os evangélicos são evangélicos. Não são. Não são, irmãos. Porque a pessoa se denomina evangélico não significa que ela é. Porque uma pessoa se define como cristão não significa que ela é. É preciso que haja evidências na vida da pessoa. E aqui ele continua, nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é, por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos. Vocês sabiam que Isaú e Jacó eram gêmeos? Eles eram gêmeos. Ainda os gêmeos não tinham nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Olha, Paulo deixa bem claro que há o quê? Há uma predestinação da parte de Deus. Por mais que muitos se levantem contra a terminologia, ela é bíblica. Aos que de antemão conheceu a estes, predestinou. Significa destinar de antemão. E Paulo deixa bem clara essa doutrina aqui, dizendo, eles não tinham nem nascido para praticar o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Pastor, o senhor está falando isso aqui, o que isso tem a ver com a parábola do rico que a gente está estudando, que na verdade é uma parábola, né? A passagem do jovem rico. Irmãos, aquele homem nasceu rico porque Deus quis. Ele tinha aquela posição porque Deus quis. E a quem mais é dado, mais é cobrado.
Isso é importante. É você mesmo. Porque tudo que você tem foi Deus que te deu. E você vai ter que prestar conta. Versículo de número 12. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Você sabe qual é o verbo no original? Odiei. Uma vez foram perguntar a um pregador que lembra muito do irmão José, Charles Haddon Spurgeon. Principalmente quando o irmão José deixa a barba, fica igual. Né? Então, perguntaram para Spurgeon, eu não consigo entender como é que Deus odiou a Esaú. Aí disse, olha irmão, meu problema nesse texto é outro. Eu consigo entender porque Deus odiou a Esaú. Eu não consigo entender como Deus amou Jacó. Aí eu não consigo. Por quê? Porque a gente não tem mérito, meu irmão. A gente não merece o amor de Deus. Então, quando a gente tem a Cristo, é algo que tem que transformar a nossa vida. Por isso que Jesus mesmo contando dizia, o reino de Deus é como um comerciante de pérolas que acha a pérola perfeita. Aí ele vai, faz o que Jesus mandou o jovem rico fazer. Ele vai, vende tudo que tem, compra aquela pérola e se alegra com ela. O reino de Deus é assim. Você fala, mas como é isso? É doido. O camarada vende tudo para ficar com uma pérola. Esse camarada é doido. Se fosse hoje nos nossos dias, dizia o quê? Eterna. Tá louco? Por quê? Porque a gente não tem noção do reino de Deus. E do Deus que reina sobre todas as coisas. Aqui ele diz, eu amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Aqui no versículo 14, o que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Paulo já sabia que os seus opositores diriam isso. A injustiça da parte... Que injustiça! Porque uns expõem os mais ricos. Porque uns têm tanto, isto pouco. Ah! De modo nenhum. Não há injustiça da parte de Deus. Pois ele disse a Moisés, olha que coisa interessante. Aí Paulo vai lá para trás, para a época de Moisés. E diz, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. E compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Porque às vezes a gente não entende, irmãos. Olha, vamos imaginar, você tem uma pessoa que vocês cresceram juntos e vocês têm gostos parecidos. E os dois ouvem a mesma mensagem do Evangelho. Um crê e o outro não. Como pode ser a gente pensa igual? Se lembra? Dois estão no campo. Um vai subir, outro não. Dois estarão dormindo na mesma cama. Um vai subir, outro não. Não é por proximidade física que as pessoas vão acreditar. Há uma eleição. Por isso que se você crê em Cristo, você já devia ser a pessoa mais agradecida do universo. Porque a fé é um dom de Deus. Você só acredita em Cristo da forma certa porque Ele te deu esse dom da fé. E aqui, versículo 16, quero concluir já. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre. Não depende de quem quer e nem de quem corre. Não é além do maior esforço. O cristão, ele vai lutar, ele vai resistir, ele tem que lutar até a morte. Tem, mas não é por lutar até a morte que ele está salvo. Tantas pessoas lutam até a morte por causas que não são divinas. Aqui no Brasil, a gente tem um feriado, que é o feriado da Inconfidência Mineira, se eu não me engano, em março, abril, né? 21 de abril. Foi no dia que um dentista lá de Minas Gerais foi condenado, esquartejado, e aí se celebra esse feriado, né?
Mas o que ele fez? Ele fez para a glória de Deus? A ideia de que o Brasil deveria ser independente, na ótica dele, ele tinha um grupo de pessoas que pensavam como ele, mas ele era o líder e ele foi morto daquele jeito. Ele fez para a glória de Deus? Não. Ele morreu, mas não foi para a glória de Deus. A morte dele foi uma morte muito dolorosa, com certeza, perversa, mas não foi para a glória de Deus. Em vão. Quando a gente diz essas coisas, alguns até se magoam. Cadê o espírito cívico? Meu espírito é de Cristo. E aquele que não tem o espírito de Cristo não é dele. Aqui ele continua, o apóstolo Paulo, e diz: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó. Olha o Faraó se levantando. Para isto mesmo te levantei. Olha. Quando o Faraó se levanta, quem levantou ele? Deus. Então, quando você disser agora, o Faraó se levantou, é melhor você dizer assim: Deus está de olho em você. Porque se Deus levantou o Faraó para você, é porque ele está querendo ensinar alguma coisa. A primeira delas é: tenha fé em Deus. Para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Às vezes a gente fica sem entender. Meu Deus, porque algumas pessoas têm um coração tão duro. Ô, irmão, Deus endurece corações também, ele não só amolece. A gente tem a nossa visão limitada de Deus, né? Deus amolece corações. Quando a gente diz isso, 100% das pessoas concordariam. Mas se disser assim: Deus endurece corações. Meu Deus, não. Deus é amor. Não pode endurecer coração. Quem endurece coração é o cão. Está escrito na Bíblia que Deus é que endureceu o coração. Tu, porém, me dirás, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Aqui a ideia é mais ou menos de Caim. Eu matei Abel, mas se o senhor quisesse impedir, o senhor tinha impedido. De que se queixa ele? Uma vez eu conheci, várias pessoas já passaram na igreja com esse espírito. Pastor, o senhor fica aí pregando que Deus é soberano, eu estou aqui no pecado. Se ele quiser me tirar do pecado, ele me tira. E eu virei para algumas dessas pessoas e disse: olha, isso já é uma evidência da sua condenação. Porque você sabe que está errado, e mesmo assim insiste. E foi o próprio Jesus que diante do diabo disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Isso é tentar a Deus. Por isso, cuidado. Pois quem jamais resistiu à sua vontade, às vezes a gente fica assim: não, se Deus quiser, ele nem muda. Então trate de se esforçar. Não, pastor, aí ó o senhor errando no português. Por quê? Se Deus vai me mudar, eu não vou me esforçar. Não, a Bíblia diz que você vai se esforçar com todas as suas forças, e quando você conseguir fazer alguma coisa de bom, você sabe que só fez porque Deus te deu forças. Porque só o nosso esforço, sem a soberania de Deus, é igual a zero. E aí Paulo está tentando ensinar isso para um povo carnal, igual a gente. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Quem aqui nunca discutiu com a Bíblia? Quem? Nunca. Ame o teu inimigo. Para quem? Ó, varão, tem que ver no original. Se no hebraico estava assim mesmo, e Jesus falava aramaico. Na época era aramaico. Será que aramaico era isso mesmo? E no grego, será que a terminologia era essa? E a gente fica com essa dificuldade. Igual uma pessoa fala na igreja: mas eu estou com uma dúvida muito grande, eu sei que você estuda a palavra, vai aquela palavra, vem aqui. Tá bom. Para que tem um estudo, terminou o estudo, eu respondo. Tá bom. Ficou lá, no final ele: uma dúvida muito grande. Ele para a Bíblia assim, mostrou o texto, não foi nem a Bíblia, foi o iPhone. Na época era o iPhone 2, sei lá, muito tempo atrás. Um iPhone assim. E tem um texto aqui que eu não consigo compreender. Era um empresário.
nunca mais quis nada com Cristo. É que está escrito, renuncia a tudo que tem e me segue. O que quer dizer isso? Isso é muito complexo. Pega papel e caneta, por favor, porque aí nós pode não vai dar. Escreva aí. T-U-D-O. E aí, mas você tá brincando comigo? Não tô falando sério, não. Você está brincando com Deus. Se você querer barganhar com Deus, o que é tudo? Tudo é tudo. Tem que renunciar tudo. Você não tem mais nada. Nem os seus filhos. A gente diz, meu filho, não é seu filho. Deus que deu para você criar. E você vai ter que dar conta. A gente discute com a Bíblia de maneira tão tola. Eu não sei se na sua Bíblia tem 2 pontos, né? Uma interrogação e uma exclamação. Porque no original Paulo está falando como se ele tivesse assim mesmo, assim, exaltado. Paulo está dizendo, meu Deus, que povo é esse de dura cerviz? Como Estevão fala lá no Sinédrio. Para discutir com Deus. Como é que se discute com Deus? A gente viu Jonas discutindo com Deus esses dias aí. Cadê minha árvore? A árvore que eu tirava meu soninho. De tarde. Aí o senhor vai e mata minha árvore e deixa esse fica tudo vivo, esses trastes. Olha o pensamento de Jonas. Aqui, versículo 20. Porventura, pode o objeto. Olha, Paulo dizendo, o objeto. Quem é o objeto? Você. A gente comparado a Deus é como se fosse o quê? Um objeto. Porque Deus é o Criador. A gente é criatura. O vaso, o oleiro. Quando eu comecei na igreja, quando disse assim, oleiro, eu ficava assim, oleiro é que faz óleo, né? Eu fui compreender que oleiro é que trabalha com barro. E aqui, versículo 22. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para, do mesmo barro, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? O que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira? Aquele rico é um vaso de ira ou de misericórdia? Quem já estudou capítulo 16 de Lucas? Tem um rico lá no inferno, não tem? Ali é ira ou misericórdia? Ira. Por isso, cuidado quando sua vida estiver indo bem no caminho do mal. Cuidado quando você estiver tendo sucesso naquilo que Deus reprova. Muito cuidado. É muito melhor você ser um fracassado para o mundo e completar a sua carreira cristã de maneira correta do que o contrário. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu o que não era meu povo, e amada o que não era amada. Só até aí. Por isso eu quero que você entenda. A palavra hoje do culto é uma responsabilidade. Vocês sabiam que a palavra responsabilidade é uma palavra combinada, é uma palavra que vem da junção de 2 palavras? Habilidade de responder. Responsabilidade. Você vai ter que responder a Deus. Todos os seus nãos, todos os seus sims, todos os seus talvezes, que nem existe essa expressão em português, você vai ter que responder diante de Deus. Por isso, cuidado, irmãos. O mundo quer que a gente se mate para satisfazer os nossos próprios interesses. O Senhor Jesus quer que a gente entregue a nossa vida por amor a Ele e ao seu santo evangelho. Qual caminho nós iremos seguir? Que o Senhor nos ajude. Amado Deus e eterno Pai, ajuda-nos, Senhor, nessa reflexão tão séria. Como o Senhor disse ao povo no deserto,
Eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Quero, porém, que escolhas a vida. Ó Senhor, que assim seja conosco. Possamos nos arrepender dos nossos maus caminhos e buscar a tua face, na certeza de que todo aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Que possamos, nessa noite, como publicano, bater o nosso peito com um grande arrependimento, porque a maior parte de nós, a começar de mim, Senhor, nos descuidamos tão facilmente e somos mordidos pelo mosquito do materialismo. Começamos a pensar mais no ter do que no ser. Nos perdoa, Senhor, dessa insensatez. E nos ajuda a voltar à sensatez. Entendendo que o Senhor Jesus é o nosso bom pastor. E que se buscarmos o teu reino e a tua justiça, podemos descansar nos teus braços, na certeza que as demais coisas nos serão acrescentadas, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Devemos confiar nas tuas promessas, Senhor. Nos ajuda na nossa pouca fé. Eu oro, Senhor, em favor do nosso amado irmão José, um obreiro que o Senhor escolheu para a tua obra, desde muito jovem. O Senhor sabe, Senhor, todos os desafios que ele tem passado. O Senhor sabe todo o sofrimento, todas as tentações, mas o Senhor também sabe todas as alegrias que o Senhor também tem providenciado para ele. Ele, como tantos outros, pode dizer: o Senhor é o meu escudo, eu jamais temerei. Que o meu irmão possa cada vez mais, Senhor, confiar em Ti, na certeza que essa é a verdadeira vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu oro para que o irmão José possa, seus últimos momentos, seja daqui a 10, 100 anos, dizer: completei a carreira, guardei a fé. Não permita, Senhor, que ele se desvie nem que tropece, mas que ele continue sendo teu instrumento, Senhor, tão usado, para que outros se convertam por tua graça e sejam salvos. Abençoa também a família dele, Senhor, com a graça soberana que excede todo entendimento humano, e que haja salvação no lar. Obrigado, Senhor. Eu oro também em favor de cada irmão e cada irmã e suas respectivas famílias. Que nós jamais venhamos perder a esperança de que o Senhor pode salvar os nossos familiares que ainda não são dele, que ainda não estão em Cristo. Que nós possamos ter a mesma devoção daquela viúva da parábola que todos os dias pedia que o juiz julgasse a sua causa. É assim que o Senhor nos ensina a perseverar em oração. Que assim sejamos, Senhor. Abençoa-nos nessa noite, despede-nos em paz, que estejamos sempre debaixo da tua paz, que excede todo entendimento. Em especial eu oro pelos meus irmãos que chegaram aqui ansiosos, preocupados, que eles recebam da tua paz, que excede o entendimento. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, saúdem-se mutuamente com o cumprimento santo. Deem os parabéns ao irmão José e não comam bolo demais.